Oi, suas maravilhosas. Hoje eu vim aqui como eu tinha prometido há algum tempo atrás, mas não deu certo porque tava muita coisa para estudar, muita coisa para aprender. Para comentar aqui sobre Gênesis capítulo 2, verso 5. Hoje eu vou comentar do verso 5 ao verso 8, tá? Então eu vou começar lendo, né? O verso 5 de Gênesis capítulo 2 fala o seguinte: Não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Eu imagino as pessoas como um jardim que Deus tem plantado, né? Mas essas pessoas ainda não conheceram a palavra de Deus, porque ainda não tinha água, né, da vida que é a palavra de Deus. Por quê? Porque não tinha ninguém para cultivar a terra. Não tem pessoas suficientes para estar evangelizando e muitas pessoas não estão dispostas a fazer esse trabalho, né, de evangelização. Para que Deus mande chuvas de águas da vida, para que Deus mande o Espírito Santo sobre essas pessoas, precisam ter os servos de Cristo dispostos a trabalhar na sua colheita. E aí eu deixei dois versículos separados aqui. Em Marcos capítulo 16, verso 15, que fala assim, ó. Então ele disse, né, o próprio Senhor Jesus: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. E também Lucas, capítulo 10, verso 2 fala: Antes de os enviar, ele disse, próprio Senhor Jesus de novo falando: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantia que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Então, são poucos trabalhadores, são poucas pessoas para estar evangelizando, para estar ensinando as pessoas sobre os caminhos de Deus. E nós temos que orar pedindo para Deus mandar pessoas dispostas a fazer este trabalho, porque realmente são pouquíssimas pessoas que querem fazer este trabalho. E aí, agora nós vamos partir para o verso 6, que fala, né? Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Eu vejo como se fosse o Espírito Santo, né? Saía de Deus, sai de Deus o Espírito Santo para poder regar, para poder dar vida a essas pessoas. E o verso 7 fala: Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Aqui a gente vê que realmente o Espírito Santo vem de Deus. E eu achei interessante, muito interessante esse verso, porque pela primeira vez ele está falando do homem carnal e do homem espiritual. É a primeira vez que Deus já cita, né, a diferença do homem carnal com o homem espiritual aqui. Que o homem carnal, Adão, né, do pó da terra, e o homem espiritual, Jesus Cristo, respiração de vida. E aí eu achei também em 1 Coríntios capítulo 15, os versos 45, 46, 47, 48 e 49 falam exatamente isso, né? É basicamente a mesma coisa que fala em Gênesis capítulo 2, verso 7, com palavras diferentes. E eu também achei interessantíssimo a sequência que fala esses versículos. Eu vou ler aqui para vocês, já deixei mais ou menos separado. Então, primeiro nós vamos falar do homem carnal. Gênesis capítulo 2, verso 7. Do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. E aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 até o 49. Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Adão, o primeiro homem. Verso 46. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. E o verso 47. O primeiro homem foi feito do pó da terra. 48. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. E o verso 49.
assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra. Então, aqui deixa bem claro que primeiro nós nascemos da carne, e com certeza nós queremos também satisfazer as vontades da carne, que é completamente corrupta, pecaminosa, que só quer saber de satisfazer os seus desejos, que a gente sabe que são coisas que são pecaminosos. E aí também, em Gálatas, eu não vou ler, tá? Mas vou deixar aqui essa referência para quem quiser ler. Em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, fala exatamente os frutos do homem carnal, os frutos da carne, que é completamente corrupta, pecaminosa, egoísta, né, e entre outros. E agora nós vamos falar do homem espiritual, tá? Que em Gênesis capítulo 2, verso 7 já fala, né? E fala que, ó, o Senhor soprou no nariz dele um fôlego de vida, né? E aí nós vamos de novo para 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 45 ao 49, falando do homem espiritual. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. 46. Depois é que vem o espiritual. 47. O segundo veio do céu. 48. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. E 49. Assim também seremos parecidos com o homem do céu. Eu achei interessante a sequência, né? Aqui, ó. O Senhor soprou no nariz dele o fôlego de vida, né? Mas o último, Jesus Cristo é o Espírito que dá a vida. Então, primeiro ele sopra o fôlego, o segundo é o Espírito que dá a vida. Terceiro, depois é que vem o espiritual, que aí a gente passa a ser espiritual, a gente passa a ter vida espiritual, que vem do céu, né? O segundo veio do céu, ele vem do céu. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Então, aí a gente passa a querer conhecer as coisas espirituais, a querer ser como Jesus Cristo, né? E aí só depois, né, que a gente começa a estudar a Bíblia, que a gente começa a ler, que a gente começa a orar, que a gente começa a entender. Aí no verso 49 fala, né? Assim também seremos parecidos com o homem do céu, com muito estudo, com muita oração, a gente consegue ser parecido com Jesus Cristo. Eu achei interessantíssimo essa sequência que deixa, né? Tanto no o Gênesis capítulo 2, verso 7, até 1 Coríntios, parece que realmente foi feito assim, a sequência deles, né? E aí também a gente vê em Gálatas capítulo 5 também os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5 do verso 22 ao 23. Quem quiser ler, pode estar indo lá, tá? Para ler. Vou deixar essa referência aqui, eu só não vou ler porque para não ficar muito comprido o vídeo, tá? E aí nós vamos para o verso 8, que fala, né? Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Eu vejo como se fosse a igreja local, né? Que Deus cria a igreja local para você poder tá aprendendo, tá crescendo espiritualmente, né? É um jardim do Éden. Em algumas traduções da Bíblia chama como um paraíso, que você vai justamente para você ter comunhão com os irmãos da igreja, para você crescer espiritualmente e para você descansar, né? Um jardim para você poder descansar. E aí tem o verso 9 que fala: O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então aqui eu separei em 4 partes. Primeira, árvores de todos os tipos. Pessoas, né, de todos os tipos, cada uma com suas características, cada uma com o seu jeito de ser, umas mais mamãezona, outras mais nervosa, né, lógico, tentando controlar,
porque o fruto do Espírito é bondade, né? Longanimidade, né? Então, mas pessoas de todos os tipos, né? Também a segunda parte, frutas boas de se comer, né? São os aprendizados, os conselhos, a palavra que a gente aprende lá, os estudos, né? Frutas boas de se comer. Pra gente estar crescendo espiritualmente, pra gente poder tá ficando parecido com Cristo, né? E a terceira parte, a árvore da vida, que estava no meio do jardim, que seria o próprio Deus, né? O próprio Deus é a árvore que dá vida àqueles que o buscam, àqueles que está buscando a Deus o tempo inteiro, né? E também a fruta, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria o próprio Satanás e as tentações da carne, que logicamente nós temos que evitar, que nós temos que tá aí prestando atenção nas nossas atitudes, né? E aí a gente vê que realmente a escolha é nossa, qual tipo de alimento a gente vai se alimentar, se com a árvore da vida, se com as coisas de Deus, a palavra de Deus, né? Se com a árvore do conhecimento do bem, que é deixando o pecado tomar conta da nossa vida, ou simplesmente não dando bola. Então, é isso que nós temos que fazer boas escolhas de bons alimentos espirituais, né? E estar sempre em comunhão com os irmãos da igreja, né? E eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouco, né? Sobre esse comentário. Tem os estudos que eu fiz detalhadamente. Foi só um resumo básico. Detalhadamente na página lá, para quem quiser acompanhar, para quem quiser ir lá ver. Depois eu vou terminar de fazer o comentário, né, a partir do verso 10. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar qualquer coisa, tá, gente? Pode deixar aqui, pode comentar aqui, que depois eu respondo vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.